Fala, rapaziada. Agora a revisão de trânsito. Bem importante, a gente vai direto ao ponto. Eu já começo dizendo para vocês que aqui, ó, vocês têm que saber de cor e salteado. O que? Primeiro, que considera-se trânsito a utilização nas vias terrestres por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Isso aqui é bem importante que vocês saibam, tá? Gostaria que vocês tivessem isso bem nítido na mente de vocês. Agora, olha só, no parágrafo 5º, a gente traz aquilo que a gente chama do espírito da lei, aquilo que a lei almeja, o intuito principal da lei. E se vocês botarem o artigo 5º na cabeça e conseguirem entender como o legislador estava pensando, vocês vão conseguir, por eliminação, acertar algumas questões na hora da prova, caso vocês esqueçam ou não saibam daquela parte do conteúdo. Tá? Então, olha só, o parágrafo 5º ele diz assim, ó, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações. A quê? Aqui os órgãos devem dar prioridade nas suas ações. Olha como é importante essa definição, porque ela vai te ajudar inconscientemente a resolver questões. Ele vai dar prioridade à defesa da vida, ele vai dar prioridade, porque nela ele está incluindo quem? A preservação da saúde e do meio ambiente. Então, vida, saúde, meio ambiente. Vida, saúde, meio ambiente. Esse é o propósito principal do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Gravou aí, já vai ter um bom norte para responder as questões das provas. Tá? As normas gerais de circulação e conduta elas são muito tranquilas, então quem deu uma passada boa aqui já dominou. A gente vai direto para a parte 2, que continua as normas de circulação e conduta. Aqui também não tem nada para dar um destaque especial a nível de revisão final, que é o que nós estamos aqui, revisão de bate-pronto, aquilo que vocês têm que ter muito fresco na mente. Uso de luzes, chance grande de cair, esse é importante vocês saberem. O uso de luzes obedece às determinações seguintes aqui, e é, em regra, utilização da luz baixa à noite e durante o dia em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Luz baixa, essa é a regra. Tá? Nas vias iluminadas, usa-se a luz alta, beleza? Nas vias não iluminadas, usa-se a luz alta, desde que, quando eu cruze com algum veículo, eu não, ou esteja indo atrás dele, eu não fique ofuscando a visão do condutor. Essa é a exceção. Eu posso dar sinal de luz, que a gente chama, trocar a baixa e alta de forma intermitente? Pode. Para quê? Em que situações? Com a intenção de ultrapassar, olha que pegadinha que pode vir na prova aí, ou para indicar a existência de risco à segurança dos veículos que circulam no sentido contrário. Beleza? Pisca-alerta. Posso ligar em que situações o pisca-alerta? Imobilizações ou situações de emergência ou quando a regulamentação mandar. Então, essas são as duas situações do pisca-alerta. Agora aqui, ó, o detalhe bem importante para vocês gravarem para a prova. Parágrafo 1º. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixa ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão usar a luz baixa durante o dia e a noite. Então, olha só. Professor, eu moro aqui em Criciúma e tem a pista do amarelinho. Quer dizer que o ônibus amarelinho, quando anda na pista destinada a ele, ele precisa estar com a luz baixa ligada durante o dia e a noite?
Perfeito. A moto do meu vizinho tem que estar com a luz ligada durante o dia e a noite. Perfeito. Tá? Anota aí, que isso é bem relevante. Aqui a gente passa, avança, nada de tão extraordinário a fim de revisão. Agora aqui na parte 3 do material, sim. A gente tem de pronto a divisão das vias, a classificação das vias em urbanas ou rurais. Aqui teve gente que caiu em pegadinha, me mandaram inclusive no privado, eu estou falando. Nós temos a primeira divisão, urbanas e rurais. E, pessoal, rodovias são vias rurais. Rodovias são vias rurais. Rodovias e estradas. Quais são as urbanas? Via de trânsito rápido, arterial, coletor e local. Via de trânsito rápido, arterial, coletor e local. As rurais, rodovias e estradas. Essa diferenciação é importante que vocês saibam. Tá? Tipos de vias, classificação delas. Urbanas, rurais. Quem são as urbanas? Trânsito rápido, arterial, local e coletora. Quem são as rurais? Rodovias e estradas. E agora, outro ponto importante é que vocês saibam é que qual a velocidade máxima permitida nessas vias, caso não haja a sinalização regulamentadora. Esse é um ponto que as bancas fazem pegadinha. Se houver uma placa sinalizando, a gente vai seguir o que está na placa. A velocidade prevista aqui no código, que vocês vão ter que saber e gravar agora que a gente vai falar, é caso não haja a sinalização. Fechado? Então, onde não existir sinalização, a gente vai seguir essas velocidades aqui, que vai gravar isso, vai ver no flashcard 10 vezes. Tá? Nas vias urbanas, 80, 60, 40, 30. Da mais rápida para mais lenta, né? Trânsito rápido, 80. Arterial, 60. A coletora, 40. E a local, 30. 80, 60, 40, 30. E nas vias rurais, Gustavo, como é que a gente vai fazer? Nós temos as rodovias e as estradas. Nas estradas é 60 km por hora. Então, as estradas, tranquilo. As rodovias, elas acabam se dividindo em pista simples e pista dupla. As de pista dupla, a gente tem ainda a divisão de 110 para automóveis, caminhonetes e motocicletas e 90 para os demais veículos. Já nas pistas simples, nós temos 100 e 90. Tá? Então, diferencia 110 na dupla e 100 na simples para automóveis, caminhonetes. Vamos falar aí, para o carro e caminhonete é 100 na pista simples, na rodovia, e 110 na dupla. E para os demais veículos pesadão lá, é 90 km por hora. Certo? Seguindo viagem aqui, aqui não tem mais nada assim de tão relevante. A gente vai para a parte 4, que também não lembro de nada tão... tem sim. A sinalização e a ordem de prevalência. Quem manda mais? Primeiro, agente, depois semáforo, para depois as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, fica atento nessa ordem de prevalência, que é importante. Tá? Classificação dos veículos. Não vejo como tão importante assim, tá? Aí a gente vai para 5, identificação do veículo. Também tem alguns pontos importantes para quem está no curso completo, mas aqui, visando uma revisão final, direto ao ponto, que é aquilo que a gente está arriscando mesmo, que vocês têm que saber, a gente vai direto no alvo. Tem que ser no alvo, tem que estar olhando lá para fazer a prova e tá dizendo, eu não acredito, o professor tinha visto, ele viu a prova antes, não pode ser verdade. Registro de veículos, também não acredito que vão focar tanto aqui, certo? Então, olha só, quem tem o material completo já tá vendo eu falar, se quiser revisar pelo PDF do material, já tá vendo o que eu tô falando que não é tão importante, o que é mais importante, e aqui a gente está caminhando a passos largos, eu estou caminhando para chegar em crimes de trânsito,
porque lá sim é o norte principal. Olha só, aqui a obrigatoriedade do certificado de licenciamento anual, obrigatoriedade do documento, tá? É obrigado a entregar o documento para o policial que está ali fiscalizando? A regra é que é obrigatório. A banca vai fazer pegadinha porque na imprensa dá a entender que agora não precisa mais de documento. Não, a regra é: o documento é obrigatório. Ele fica dispensado caso o agente, no momento da fiscalização, ele consiga acesso aos sistemas de consulta, tá? Se não, é obrigatório. Fica atento nesse detalhe aí para não cair nas pegadinhas. Condição de escolares, é importante saber que tem que ter registro como veículo de passageiro, tem que ter inspeção semestral, aqui eles fazem pegadinha, eles botam inspeção anual, inspeção trimestral, inspeção é semestral, tem que ter aquela faixa amarela, tá? O condutor para transporte escolar, ele tem que ser tem mais de 21 anos, ele tem que ter a categoria D, habilitação, no mínimo, né? E não ter cometido gravíssima nos últimos 12 meses. Tá? Que também tem importante motofrete. A gente fez até uma dica especial aí. Motofrete sem AMAI não sai. O que é o AMAI, então? Aluguel, mata cachorro, antena corta-pipa e inspeção semestral. Igual lá o transporte passageiro, aqui o motofrete também tem que ter inspeção semestral. Acresce para ele que ele tem que estar na categoria aluguel, ele tem que ter mata-cachorro e antena corta-pipa. Beleza? Pode ter aquele carrinho lateral, aquele sidecar. É possível? É permitido? É permitido, tá? Não pode transportar combustíveis inflamáveis, tóxicos. Pode transportar ali, que é a exceção, né, no sidecar, galão de água, galão de gás, não, botijão de gás, previsto na legislação, tudo certinho. Certo? A Carteira Nacional de Habilitação, bem importante de nós sabermos as categorias, os requisitos de cada categoria, porque isso cai na prova. Então, primeiro, requisitos da habilitação. Tem que ser penalmente imputável, tem que saber ler e escrever, tem que possuir carteira de identidade ou equivalente. Certo? Tranquilo. Vamos lá, Gustavo. Então, seguindo a nossa caminhada. Categoria A. Categoria A. Vai dirigir o quê? Veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral. Então, a carteira A é para moto, triciclo. Categoria B. Ó, que tem que gravar a pegadinha. É o não abrangido pela categoria A, mas o peso não excede a 3.500 quilos. E a lotação não excede a 8 lugares, excluído do motorista. Então, na verdade, é 9. É o motorista mais 8 pessoas. Até aí, pode ser na categoria B. A partir do momento que eu tenho 10 pessoas, aí a gente já vai mudar de figura. A categoria C, C de carga, C de carga. Então, a carga é que vai mudar, excede a 3.500 quilos. Mas ainda não aumenta o meu número de transporte de pessoas, aí não falou nada. A categoria D, aqui sim, ele vai pegar todo mundo da categoria B, todo mundo da categoria C, e ele ainda pega o transporte de passageiros com lotação que excede a 8, excluindo o motorista, ou seja, 10 pessoas. 8 mais o motorista e mais outras pessoas. 10 para frente. E a categoria E, tá? Acima, desculpa, de 6.000 quilos e também que exceda a 8 lugares. Aí já pode, libera geral, né? Para eu ir para a categoria C, eu tenho que estar no mínimo há 1 ano na B e não ter gravíssima nos últimos 12 meses. Para C, tá? Enquanto isso, para mim ir para D ou para E,
conduzir transporte coletivo de passageiros escolar de emergência perigoso, ainda vou ter que preencher o quê? O requisito de ser maior de 21, tá no mínimo há 2 anos na B, ou no mínimo há 1 ano na C quando eu quiser ir para D, ou tá no mínimo há 1 ano na C quando eu quiser ir para E, e ainda não ter cometido a gravíssima nos últimos 12 meses. E preciso ter um curso especializado, tá? A reciclagem desses cursos específicos é a cada 5 anos. As idades do exame eu acho que não é algo que talvez seja principal para uma revisão aqui de finaleira, como a gente está. Obrigação da CNH, mesma situação da obrigação do documento, tá? Suspensão do direito de dirigir, aqui talvez um pouquinho, mas não tão importante. Penalidades, importante saber, advertência por escrito, multa, suspensão de direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da permissão, frequência em curso obrigatório de reciclagem. Certo? Aqui bem importante que vocês gravem. Essas aqui ficam no segundo plano. As categorias das infrações, gravíssima, grave, média e leve. As pontuações, 7543. Vocês têm que saber. Aqui, ó, 7543. Ah, isso aí tem que dominar. Não tem escapatória. As pontuações, o segundo passo ali, dá uma olhadinha por cima. Mas a gente vai direto agora para a parte que trata dos crimes de trânsito, porque aqui é muito importante. Medidas administrativas, antes que eu avance para os crimes, tem que saber também retenção, remoção, recolhimento da CNH, recolhimento da permissão, recolhimento do CR, certificado de registro, recolhimento CLA. E o transbordo de carga, realização do teste de alcoolemia, recolhimento de animais, realização de exame de aptidão física, mental e de legislação de prática de primeiros socorros. Tudo isso é medida administrativa. Penalidade é mais importante ainda vocês saberem do que a medida administrativa. Em segundo passo, a medida administrativa. Tá? Agora, olha só. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Essa aula 11 aqui, o PDF da aula 11, agora ele deu tilt aqui. Esse aqui, ó, abre. Esse aqui é o PDF para vocês lerem no dia anterior, na noite anterior, no momento anterior. Quero um PDF para revisar, tá aqui. Crimes de trânsito. Em CTB, esse aqui é o ponto-chave para vocês. Então, preciso da atenção de vocês, preciso da atenção redobrada e eu vou apontar aqui agora aquilo que é mais importante, tá? Então, olha aqui comigo. Aos crimes cometidos na direção de veículos, aplicam-se as normas do Código Penal e do Código de Processo Penal, né, quando aqui não tiver previsto, certo? Ele já começa tocando uma pedrada e dizendo assim, ó, ei, campeão, vai caber a composição dos danos civis, a gente vai poder fazer um acordo, um acerto, tá disposto lá na Lei 9.099 dos juizados especiais, exceto, tá, nos crimes de lesão corporal culposa a gente vai poder fazer, exceto se o agente estiver em algumas situações. Essas situações vão cair na tua prova. Aí ele vai dizer assim, exceto se ele estiver sob influência de álcool, exceto se ele estiver participando de um racha, que a gente chama de corrida, disputa automobilística, exceto se ele estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida em 50 km por hora, ou seja, ele está 50 km por hora a mais que a máxima permitida. Isso aqui é bem importante que vocês saibam. Certo? A suspensão, ela pode ser imposta isolada ou cumulativamente ou vai ter duração de 2 meses a 5 anos. Isso aqui também é muito forte. Mas agora aqui a gente vai para um dos pontos-chave do artigo 298. Vocês precisam saber muito bem gravado, memorizado. Circunstâncias que sempre agravam a pena no crime de trânsito. Vai lá. Quais são? Danos a 2 ou mais pessoas ou grave risco a terceiros. Tá? Sem placa, com placa falsa ou adulterada. Sem a carteira. E agora aqui, ó, com categoria da carteira diferente.
Isso aqui é pegadinha. Aí eles vão botar carteira vencida, não é a categoria diferente, assim, das circunstâncias que sempre agrava, eu estou falando. Quando sua profissão exigir cuidados especiais. Percebe que elas sempre agravam quando tiver nessas situações. Veículo adulterado, que afete a segurança e na faixa de pedestre, certo? 301, artigo muito importante e novo. Ao condutor de veículo nos casos de sinistro de trânsito que resulta em vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá a fiança, se prestar pronto integral socorro àquela. Galera, vem homicídio culposo, a pegadinha vem aqui, ó. Homicídio culposo, detenção de 2 a 4. Às vezes tem banca que bota aqui reclusão. O culposo, tá? O culposo é aumentar de 1/3 a metade se o cara não possui carteira, se o cara tá na faixa de pedestre ou na calçada, se o cara deixa de prestar socorro, se ele está no exercício de profissão que estiver conduzindo veículo de transporte passageiro. Qualifica o crime se estiver sob a influência de álcool, aí vai para 5 a 8 anos de reclusão, tá? E se for lesão culposa, 6 meses a 2 anos e a pena de 1/3 a metade, as mesmas situações lá do homicídio. Fechado? Aqui, mais um ponto importante. Conduzir sob influência de álcool. Não tem tanto detalhezinho aqui para essa prova. Participar de racha, também de 6 meses a 3 anos. Se restar lesão grave, vai mudar para reclusão de 3 a 6 anos. 3 a 6 anos. Piora bastante. Se restar morte, 5 a 10. Dirigir sem habilitação, tem que observar que tem que ser gerando perigo de dano, tá? Isso aqui tem que estar gerando perigo de dano, senão não caracteriza. Fechado? E sempre que o cara for punido, ele vai cumprir essa pena, essa condição, essa medida cautelar, prioritariamente em lugares onde atende vítima de acidente de trânsito, que é para ele se conscientizar. Então vai na base do SAMU, do bombeiro, no pronto-socorro. Então tá tudo aqui nesses últimos detalhes. Fechado? Vamos juntos no caminho da tua aprovação. Eu estou contando contigo na PNSC.